Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Sayuri. Vamos à nossa lição? Vamos ler os 5 Eu decido? Eu decido pensar primeiro nos outros e depois em mim. Eu decido procurar ajudar os outros sem me desviar. Eu decido estar preparado quando for chamado. Eu decido alegrar-me pela oportunidade de servir. Eu decido, antes de me comprometer, sempre buscar a opinião dos superiores mais experientes. Vamos ler o nosso versículo-chave? Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão. Ananias? Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. Atos, capítulo 9, versículo 10. Na lição de hoje, Ananias, discípulo de Jesus, recebeu uma tarefa que precisava de muita coragem. O que será que vai acontecer? Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os cristãos que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas, na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele, ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então, eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver e durante esses dias não comeu e nem bebeu nada. Em Damasco morava um discípulo de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando: Ananias? Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor lhe disse: Apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem falado deste homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os cristãos. E agora ele veio aqui para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas como escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Saulo ficou alguns dias com os discípulos em Damasco e começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Ananias, apesar da tarefa difícil, teve coragem e, como discípulo obediente, foi e cumpriu o que o Senhor havia falado.
Saulo era um perseguidor de cristãos. Seu desejo era prendê-los e até matá-los. Mas um dia a bondade de Deus o alcançou e ele pôde ver o grande amor de Deus através de seu filho Jesus, que o resgatou e o perdoou de todos os seus pecados. Mudou seu coração e ele se tornou um grande pregador da palavra de Deus. Assim, o Senhor Jesus faz hoje na nossa vida. Quando nos arrependemos dos nossos pecados, Ele nos perdoa e nos chama de seus filhos. E nós devemos fazer como Saulo, ensinar a palavra de Deus a todas as pessoas. Vamos orar? Senhor Deus, perdoe os meus pecados e vem morar no meu coração, para que eu seja um discípulo corajoso e obediente para falar da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a semana de vocês e até a nossa próxima lição. Tchau!